O manual para um sobrevivencialista. Não, eu não sou sobrevivencialista, mas eu vivi a minha vida inteira na fazenda. Então, eu vivi do ano de 1999 até 2024. Nós estamos até 2000, até o comecinho de 2025. Quando você vive muito tempo em fazenda, por exemplo, uma dessas fazendas, passamos 20 anos morando lá, você vê absolutamente tudo. Então você começa a ver que essas séries americanas de sobrevivencialismo só vão condenar uma família à desgraça. Pelo seguinte, há muitas variáveis que pode acontecer quando você mora isolado da sociedade, principalmente sozinho, que é a ideia que esses reality shows vendem e, e youtubers e tudo mais. Primeiro, o clima do local. Se o clima é estável ou não é estável. Um ponto. Segundo, de onde vem a renda da pessoa, porque para a pessoa ser sobrevivencialista, para a pessoa viver isolada da sociedade, ela tem que ter uma renda que não dependa de onde ela está vivendo. Você entendeu? Ela tem que ser aposentado, ter uma renda na internet, um trabalho em si, porque você não consegue viver apenas numa propriedade, isso é uma mentira. Que você vai conseguir viver do sítio, não consegue. Ou você tem um pai aposentado, uma avó que está injetando um dinheirinho ali, ou você tem, a não ser, claro, se você for milionário, já chegar e comprar tudo que você precisa, e mesmo assim ainda você terá dificuldades. Vou dar um exemplo, ó. Aconteceu comigo, com a minha família. Já aconteceu de dar um vendaval na fazenda e arrancar todos os postes da fazenda e os telhados das casas, tá certo? E ficar sem água e energia por 10 dias na casa. Aí tinha que buscar de trator. Aí você fala assim, nossa, mas que patrão cruel fazer isso com funcionário. Não, não é. A chuva rodou a ponte, só tinha um acesso para entrar e sair da propriedade. Não tinha como a companhia de energia vir reerguer os postes e colocar energia, coisa que se faz em uma hora, porque não tinha como entrar dentro da propriedade. Então, são essas variáveis que você tem que ver. Por exemplo, nós perdemos boa parte de toda a alimentação que tinha, porque nós tínhamos freezer congelado e tal, porque quando você mora longe da sociedade, você tem um estoque de comida por emergência. Pode acontecer de uma ponte rodar, pode acontecer de você se machucar, pode acontecer do seu carro quebrar, pode dar um vendaval, pode dar uma pandemia, igual da pandemia aí. E você tem que estar preparado. Você sempre tem que ter na sua mentalidade de comprar e repor. Então você tem um em casa e tem um de reserva. E quando esse começa a acabar, você compra outro e vai pondo para trás o mais novo e trazendo para frente o mais velho, para que não haja vencimento. Você tem que ter uma logística antecipada em questão de carnes. Então, se você compra carne, você não pode simplesmente jogar a carne no freezer. Você tem que cortar a carne, você tem que separar a carne, a parte do frango, a parte não sei o que, assim, porque você não pode ficar descongelando toda hora o seu freezer, senão você vai perder boa parte da sua alimentação. A questão da preservação de grãos, de arroz, feijão, a quantidade. Arroz até é mais fácil de guardar do que feijão. Feijão em grande quantidade ele estraga com facilidade. Tem muitas variáveis. Ferramentas, você sempre tem que ter ferramentas e a ferramenta reserva daquela ferramenta. Você não pode ter só um martelo, você tem que ter dois martelos. Você não pode ter só um alicate, você tem que ter... Porque pô, acontece às vezes de você simplesmente perder as ferramentas. Já aconteceu do meu irmão pegar um martelo meu e ele perdeu o martelo no gramado. O martelo ficou 2 anos perdido no gramado. Roçava a carroçadeira e ninguém encontrava aquele martelo. Um belo dia, andando na grama, achei um pedaço de ferro, puxei o martelo. Então, às vezes, você perde muitas ferramentas na propriedade. Acontece uma emergência, um bicho escapa, você deixa no chão e esquece o local que tava e passa muito tempo, você encontra ou nem encontra. Ou em rios também, cansamos de perder alicate em rio, assim, porque cai e some. Tá? A areia vai levando ou afunda, não faço ideia, desaparece. Então caiu uma ferramenta no rio, já pisa em cima para tentar segurar ela, porque você vai perder ela. A questão também como que eu posso dizer, da virtude em imóveis, tá? As pessoas estão construindo micropalacetes para viver afastado da sociedade, isso é uma bobagem imensa, tá? Não chame atenção, o prego que se destaca é martelado. Viva com modéstia, tal. É melhor você ter um piso de terracota e um fogão de lenha e aquecimento central na sua casa do que você ter um sofá Chesterfield, entendeu? Outras
Outras questões que eu posso dizer também sobre o sobrevivencialismo. Busque o conhecimento constantemente, então compre livros, você entendeu? De todos os assuntos variáveis, de todos os idiomas. E tenha uma família numerosa, não adianta você construir tudo isso para nada. E tenha uma renda fora disso. Aí você conseguirá. Frequente a missa com frequência, você entendeu? Reze o rosário e Deus vai te abençoando. Aí você será um católico medieval virtuoso. Mas não romantizem. Tem muitas pessoas abandonando tudo, indo para a fazenda, para o sítio e vão passar dificuldade porque no primeiro desastre, na primeira coisa inesperada que acontecer, eles vão perder tudo. Já aconteceu da nossa criação morrer por raio, já aconteceu dos cachorros do vizinho vir e matar todos os carneiros, sobrar 4 carneiros. Imagina 64 carneiros mortos de um dia pro outro. E depois também você tem que carregar e enterrar tudo isso daí. Tudo bem que tinha trator, assim por diante na fazenda, porque os nossos patrões eram muito bons e deixavam nós termos as nossas próprias criações. São raríssimos os patrões que fazem isso. Então tem muita variável, tá? Não romantize viver na fazenda. Eu gostaria de voltar à fazenda? Claro que eu gostaria de voltar à fazenda, mas desde que eu tivesse uma estrutura, um preparo e uma família disposta a viver comigo na fazenda. Não romantizem, tá certo? É por isso que você vê que cada vez tá ficando mais difícil encontrar mão de obra, porque os fazendeiros reclamam porque pagam baixíssimos salários. São poucos os fazendeiros que pagam bons salários. Ah, mas a fazenda tem estrutura, a casa tem estrutura, sim. Mas o carro que o seu funcionário usa vive quebrando por conta da distância da cidade para fazer a compra do mês. E o seu funcionário vai comprando móveis achando que nunca vai sair daquela casa. Um belo dia você mete o pé na bunda dele, ele muda para uma casa menor e bagaça todos os móveis. E assim por diante. Então, a nova geração que está entrando no campo é pessoas que nunca tiveram famílias que viveram no campo. Elas não entendem. A minha família está há gerações no campo. Meu irmão trabalha ainda no campo, tal. Meu pai vive ainda no campo. Ele trabalha numa fazenda próximo a Sertãozinho. Então, é complicado você querer morar no campo sem ter nada, nem ninguém, nem vivência. Tente casar pelo menos com uma guria que mora num sítio, porque tem ensinamentos que é inconsciente, não tem como eu te explicar. Não tem como, tem coisa que eu sei fazer que eu nem sabia que era tão importante que eu sei fazer. Mas por quê? Porque você aprende. Você aprende a encanação, porque se estourar uma boia, você tem que arrumar. Você sempre tem que ter um estoque de T, de cotovelo, de tudo. Você tem que ter sempre cola de cano, você tem que ter sempre tudo preparado para tudo. Você tem que ter fio, você tem que saber um pouco de eletricidade, você tem que ter tomada. Você, tipo, é muita coisa. Você tá querendo criar um bunker sobrevivencialista do fim do mundo que não vai resolver pra nada. Você pode cair e quebrar uma perna e aí? Quem vai fazer isso pra você? Se você não passar o conhecimento adiante, não adianta nenhum desses preparos seu. Tem muitas pessoas que constroem a casa perfeita, painel solar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o painel solar dá um problema, ele não sabe. Ele não sabe, ele tem que pagar alguém. Que sobrevivencialista é esse? Se você não sabe trocar ou fazer a manutenção do próprio sistema elétrico da sua casa. Tá certo? Ah, mas tem muitos sobrevivencialistas no YouTube que tá dando certo. Eles não vivem daquilo. Eles vivem do YouTube. Um exemplo muito simples é a família X. Eu acompanhava bastante o canal deles. É um excelente conteúdo. Ele cria conteúdos ali, mas com decência. Porque tem muita gente que cria conteúdo sobrevivencialista que não tem decência nenhuma. É só pegar na trouxa. E eles vivem do camping, do dinheiro que o camping traz. E o camping existe por conta do YouTube, que também tem a renda do YouTube. Então eles criaram rendas paralelas, pelo menos até quando eu assistia eles até 2019. Eles criaram renda